Muito bem. O pessoal sai um pouquinho, né? E é bom conversar um pouco, pegar os livros lá, né? No estande, os autores também, mas estamos aqui já e precisamos já ir encaminhando, desculpa, o seminário para essa última etapa. Nós temos duas palestras muito importantes, né? A primeira do professor Munir Khalil Eldebs. O professor Munir é responsável, né, por tantos profissionais que hoje estão na academia e na indústria. Inclusive, agora conversamos com o professor e empresário lá do Mato Grosso, que deu testemunho, que ao eu voltar para a sala, o professor Munir comentou que foi um dos primeiros alunos dele lá do mestrado, né? Então, quanto é importante, né, professor, esse trabalho de ter abraçado uma causa, de ter sempre continuado o lançamento dos livros também recente, né, da segunda edição do Concreto Pré-Moldado, Fundamentos e Aplicações, o livro de pontes pré-moldadas, com ênfase, na verdade, de pontes de concreto, com ênfase em pontes pré-moldadas. É muito importante a gente poder contar com seu apoio sempre. Também sempre integrando lá a Comissão 6, dando suas contribuições lá na FIB. Queria agradecer pela sua presença, pela sua participação, chamá-lo à frente. E aí vamos já com a palestra do professor Munir e, posteriormente, a do engenheiro Livre. Munir, a palavra é tua. Boa tarde a todos. É uma satisfação bastante grande, uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês nesse seminário de pré-fabricados. Sim. Então, o assunto dessa minha apresentação é almofadas de argamassa modificada, fundamentos e proposta de normalização. Então, esse assunto é um assunto que eu tenho dedicado há um certo tempo e gostaria, no momento, a ideia é trazer algumas... o que eu vou falar nessa apresentação está no livro. Basicamente, o que eu vou falar é uma síntese do que está nesse livro que vocês que estão recebendo agora. A almofada, né, eu estou chamando, quando se apoia um elemento pré-moldado, costuma-se colocar um elemento que é um elemento de apoio. Ele pode ser, como no caso aqui, seria um apoio para uma viga pré-moldada de um galpão, né, tipicamente galpão. Então, ali vocês estão vendo o elemento colocado em cima do chumbador. Esse é um caso típico de almofada, né, ser usada em apoio de elementos fletidos. E esse daqui, da direita agora, corresponde a um elemento típico de ligação de múltiplos pavimentos. Então, nesse caso, a almofada utiliza-se para apoio da viga, mas depois de colocada a viga, coloca-se as lajes e depois coloca um concreto. Então, já vamos dizer... Se do lado da esquerda a almofada tem um comportamento, do lado direito o comportamento já não é a mesma coisa, dá para perceber. Então, esses dois tipos de aplicação, eu vou discutir um pouco, principalmente, enfim, essas situações aí desse elemento de apoio. Então, essa apresentação
vai passar pela introdução, histórico, composições típicas, comportamento em relação à carga uniforme, estimativa do fundamento, recomendação e outras considerações, critério de projeto, um exemplo e considerações finais. E tem uma parte 2, que seria a parte de uma proposta de inclusão na NBR 9062, que, vamos dizer, no fundo, a ideia é que isso possa ser incorporado em norma. Então, a introdução. A ideia é que, então, nós teríamos uma nova possibilidade, já existem outros tipos de almofada, então essa seria uma almofada que seria uma nova alternativa. As almofadas podem ser vista, essa almofada de argamassa modificada, ela pode ser vista entre 2 tipos de apoio de elemento fletido previstos na NBR 9062. Ela seria, vamos dizer, estaria entre um apoio direto, né? Ou também contato direto, com ligação a seco, que seja o nome que se dê, e uma almofada de elastômero. Então, a característica, isso dá, vamos dizer, uma ideia do que seria, da onde que estaria essa almofada de argamassa modificada. Então, em relação ao apoio direto, essa almofada seria colocada a uma certa distância do apoio, da face do apoio, né? No caso do consolo, seria colocado uma certa distância, assim como as almofadas de elastômero. Ela seria um material mais deformável do que um contato direto, e ela pode incluir uma certa rugosidade para aumentar sua capacidade de acomodação, de afundamento. Ela teria uma deformação aparente maior. Por outro lado, comparando com as almofadas de elastômero, as almofadas de elastômero têm uma capacidade muito boa, né, de acomodação, é um material muito deformável, ele é um material que permite a distorção, então esse deslocamento lateral é permitido com uma certa rigidez e permite o giro. A almofada de argamassa modificada, ela teria uma capacidade de afundamento um pouco menor, não teria capacidade de distorção, quer dizer, essa parte de liberar o deslocamento horizontal não teria, é um material que não tem essa característica, e ela permite a rotação também dentro de certos limites. Essa proposta dessa almofada de argamassa modificada, ela estaria na mesma linha de uma proposta que já está sendo prevista para a norma de pré-moldado, que é uma proposta de almofada de elastômero de nivelamento. Tá? Também é bom deixar claro que essa almofada de argamassa, ela não é tão deformável como o elastômero, mas ela tem uma capacidade razoável e ela pode atender uma boa parte das situações. Então, o histórico. Da onde apareceu essa ideia? Essa ideia apareceu do uso de placas de chumbo usadas no laboratório, principalmente para apoiar alguma viga metálica. A gente fazia lá alguma coisa no laboratório e, à medida que necessitava, a gente punha uns calços de chumbo. E até porque também o chumbo ele é um material que pode ser usado como apoio, porque é um material bastante maleável. Então, observando isso, a ideia quer dizer, vem a pergunta, né? Por que não usar um material, quer dizer, não podemos tentar fazer um material à base de cimento que tenha a característica intermediária entre a almofada entre o contato direto e a almofada, inspirada nas placas de chumbo? Pois é, essa é a pergunta que, vamos tentar, então, vamos ver o que a gente pode fazer. Tomando, então, argamassa de cimento-areia, a ideia foi colocar alguns ingredientes a mais para dar uma maior deformabilidade, quer dizer, ter um material de modularidade mais baixo e que tivesse ainda bastante, no estado endurecido, tivesse uma capacidade de deformar razoável. Bom,
a ideia foi essa, e a partir daí vamos pegar um aluno de iniciação científica para começar a fazer alguns experimentos, aí vamos fazer algumas dosagens e vamos avaliando. E, de fato, peguei um aluno de iniciação científica e aí eu precisei da ajuda da Aline, que está aqui, por coincidência, a Aline é da Universidade Federal de Alagoas. Ela estava fazendo doutorado na época, ela comprou a ideia, né, aceitou tocar também, não era parte do doutorado dela, mas ela foi lá e também acabou ajudando. Então, fazer aí a devida palavra da Aline, que está aí com a gente. Então, essa argamassa modificada, então, seria um material feito a partir de argamassa que fosse incorporado a alguns agregados deformáveis, ou incorporar ar, o látex, que incorpora ar e reduz o modulacidade, que é uma característica dele, e usar fibras curtas para ter tenacidade. Então, aí, os primeiros estudos, e até hoje a gente usa como agregado a vermiculita termoexpandida, que é um material, um agregado bem deformável, o látex, que foi com o látex de estireno butadieno, e fibras poliméricas e fibras de vidro, que a gente tinha umas fibras de PVA muito boas na época, a gente começou com elas, depois foi para a fibra de vidro e depois foi para a fibra de polipropileno. Essa daqui é uma fotografia das primeiras placas que a gente foi feito. Essas ranhuras que vocês estão vendo aí, é uma ranhura da chapa. Essa almofada foi feita e colocado sobre duas chapas que tinham essas ranhuras. Então, as ranhuras, era para ver exatamente como é que se comportava. Então, você vê que o material era deformável, apareceu as ranhuras, e tinha uns orifícios nessa chapa aí, e dava para perceber também como é que o material se deformou, tomando como base, quer dizer, o afundamento tomando como base a parte que não se deformou. Mas, por outro lado, esse material estava um pouco ainda com muito agregado, ele não estava suficiente. Quer dizer, foi uma das primeiras experiências. Depois a gente evoluiu, mas só para registrar do ponto de vista histórico. E aqui está uma primeira aplicação em pré-moldado, que foi feito pela empresa Marca Soluções, num galpão industrial na cidade de Cravinhos. A composição típica da argamassa agregado foi cimento auri, agregado miúdo, areia natural, agregado miúdo, que seria o agregado deformável, tudo isso aí com diâmetro máximo de 2,4. Fibras, as primeiras fibras, como eu falei, de PVA, depois fibra de vidro e depois fibra de polipropileno, e usava plastificante, porque essas fibras, elas, vamos dizer, a trabalhabilidade ficava um pouco difícil, então, em algumas situações também foi colocado superplastificante. E, a partir de vários estudos, aqui seria mais ou menos o que seria a mistura recomendada, com relação ao água-cimento de 0,4 a 0,5, porcentagem de vermiculita entre 5 e 15, porque aquelas que vocês viram lá atrás, chegamos até com 50% de vermiculita. E aí o material ficava resistência muito baixa, ele desmanchava. E a quantidade de látex entre 20% a 40% da massa de cimento. E aí os valores representativos dessas misturas seria a resistência da argamassa à compressão de 20 a 45 e o modulacidade de 10 a 15 GPa. Então, bem aí quase que 1/3 de uma resistência de um concreto normal. Desculpe, 1/3 do modulacidade de um concreto usual. Bom, comportamento em relação à força uniformemente distribuída. Então, essas placas eram colocadas numa máquina de ensaio e submetidas a uma compressão uniforme. Esse é o estudo, vamos dizer, basicamente o comportamento e a gente mediu o afundamento. Isso, então, foram feitos
vários tipos de placa, e placas com espessura de 10 a 20, dimensões de 10 por 10 e 15 por 15, e aí medido numa máquina com deformação controlada, a gente media, então, o afundamento contra a tensão. Então, aqui uma curva típica. Se vocês veem, a curva tem uma parte inicial bem, vamos dizer, uma rigidez bem baixa no começo, depois pega. Então, e a gente ia com tensão, vocês estão vendo aí, tensão até 600 MPa. A gente acabou indo muito para essa linha de tensões muito altas. Mais recentemente, a gente fez umas medidas com tensões, vamos dizer, de trabalho. E essa aqui são os resultados com tensões aí da ordem de 10, 12 MPa. Então, essa seria uma tensão de trabalho mais razoável, e o formato é isso daí. De qualquer forma, sempre uma rigidez baixa que depois acaba sumindo. Acaba depois pegando uma parte mais rígida. Então, outra coisa que se questionava, isso aí, era a questão da medida de cargas cíclicas, né? Se esse material não ia deteriorar. A gente fez ensaio com carga cíclica também, não houve assim nada, não houve nenhum dano mais maior nessas almofadas. Então, não tem problema, não teria problema a usar com carga cíclica. E outra coisa que a gente fez também ao longo dos estudos foi introduzir uma rugosidade. As primeiras eram lisas, e depois a gente introduziu uma rugosidade para aumentar uma capacidade, seria um faz de conta aí que vamos dizer cujo afundamento diminuiria a rigidez comparado com a lisa, devido a essa rugosidade. Então, vocês estão vendo aí o padrão de rugosidade e um ensaio depois de ter submetido a almofada no ensaio. E aí, vocês, assim, das almofadas, uma síntese seria, então, para essas almofadas de 10 a 20, os valores representativos em termos de deformação da parte rígida, tá? Da parte crescente lá, seria de 30 a 50 MPa por milímetro, com rugosidade dos dois lados, e superfície lisa um pouco mais rígida. Lembrando que isso é uma rigidez aparente. Estimativa do afundamento. Então, é claro que eu posso fazer a almofada, levo num laboratório que tem uma máquina de ensaio com deformação controlada, ou mesmo não, mesmo que não tenha, mas com deformação controlada, você põe, mede diretamente na máquina o afundamento. Mas aí a ideia, será que para isso daí se tornar um elemento que possa ser usado, pensando em empresas de médio e pequeno porte, ela não vai ter essa coisa de levar toda vez que fizer uma almofada, ou fazer algumas medidas e depois ficar toda hora levando uma máquina de ensaio que não é o padrão do que tem nas empresas. Então, a partir daí, pensando em que vamos fazer um ensaio relativamente simples para medir essa capacidade de deformação das almofadas. Então, a partir daí, que a gente fez essa estimativa do afundamento a partir de um ensaio mais simples. O que foi feito? A ideia desse afundamento, dessa estimativa, seria pegar uma almofada feita vamos dizer, uma almofada, pegar uma amostra dessa almofada, um pedaço dela, levar numa prensa normal de uso para romper corpo de prova, e aí medir, aplicar a força necessária para chegar à tensão de serviço, até um pouco mais, e depois soltar a carga e medir a deformação residual. Então, essa ideia foi assim uma ideia de que um laboratório, vamos dizer, uma empresa de porte médio, pode chegar no laboratório lá e fazer essa estimativa do afundamento residual. Agora, eu tenho que estimar o afundamento a partir de uma medida simples. Bom, aí, então, a ideia
seria, então, seria pegar, então, essa deformação residual e estimar o afundamento real, porque o residual é depois que descarregou. Então, isso também seria um ensaio, inclusive, de controle de qualidade. A ideia é que esse ensaio também sirva de controle de qualidade. Então, o que eu faço? Eu pego uma amostra da almofada, com uma dimensão aí, que tem que ter uma certa dimensão, pego a prensa, o paquímetro de precisão de milímetro, que é uma coisa simples, e depois eu submeto a amostra à força de compressão, aplico aí uma determinada velocidade, e depois, com o paquímetro, eu tiro a carga e meço a deformação residual. Então, com isso, com essa deformação residual, eu vou estimar, a partir de alguns ensaios, qual que é o afundamento para a tensão aplicada. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aí foi medido numa máquina de ensaio, medido com deformação controlada, feito o afundamento. E a partir dessa tabela aí de baixo, vocês têm aí, então, a tensão média, o afundamento da máquina, né, pega a média, 13,72, o afundamento médio de 3 amostras, 1,79, o afundamento residual, 0,94, o afundamento, a relação entre afundamentos, 1,91. Então, para essa tensão, eu tenho a relação do residual com o afundamento que teve. Então, se eu tiver o residual e tiver calibrar essa relação aí através de alguns ensaios, eu consigo, a partir da deformação residual, estimar qual que é a deformação da almofada. Então, essa proposta pode ser feita num nível um pouco mais refinado, que eu faria uma curva a partir de uma máquina universal, depois, em vários níveis de tensão, eu calibro e depois eu vou, com o meu afundamento residual, eu vou vendo aonde que estaria o afundamento real. Ou, num nível mais simples ainda, que seria estimar a partir dessa deformação residual. Eu faço um ensaio para ter como referência numa máquina universal, numa máquina universal com deformação controlada, e depois só faço o controle da deformação residual e eu tenho a estimativa do afundamento que vai ter. Então, essa vamos dizer, a ideia é essa, tá? Desse ensaio simples. Bom, recomendações e outras considerações. Recomendação para a almofada, trabalhando livremente. Notem, agora estou enfatizando aí a palavra trabalhando livremente. Então, que pode ocorrer na situação definitiva e nas situações transitórias. Então, a almofada trabalhando livremente, ela tem uma capacidade de acomodação que é função do afundamento. Então, se eu sei até onde que ela acomoda um afundamento, com a dimensão A, eu tenho qual que é o giro que ela acomoda. Tem a condição de avaliar a tensão de transferência de força de compressão. Ela não distorce. Então, ela não tem distorção e, portanto, a capacidade de transferir força de cisalhamento, uma força... Desculpe, eu primeiro vou falar da tensão de compressão. Então, qual que é a capacidade de transferir tensão de compressão? Então, nesse caso, a ideia aqui é estabelecer um limite de algumas recomendações aí que falam entre 0,2 e 0,5 do FCD, e eu tomei um limite assim para a tensão de trabalho máxima, limitar a tensão de trabalho máxima da almofada em 0,4 para ela ter uma maleabilidade. Notem que a gente chega em tensões, como essa almofada está confinada, eu posso chegar a 50, 60, até 80 MPa. Ela não tem problema, não vai romper que ela está confinada. Mas para a tensão de trabalho, que aí envolve as tensões de contato, a ideia é limitar ela em 0,4. Então, por exemplo, se eu pegar um concreto, um elemento com concreto de 40 MPa, eu teria uma tensão admissível, considerando o γC 1,4, eu teria uma tensão admissível de 11,42. Então, essa seria uma tensão para esse concreto. Dá uma tensão
que é acima vamos dizer, considerando as almofadas de elastômero, um pouco acima, acima das almofadas de elastômero simples, estaria aí próximo das almofadas de elastômero cintadas. A outra coisa também, recomenda que a resistência, embora a resistência dessa argamassa modificada, ela pouco influi, porque ela está confinada, mesmo assim, a ideia seria fixar um limite para essa resistência da argamassa em 0,25 de FCK do concreto menos resistente, e um limite mínimo de 10 MPa. A resistência da argamassa de 10 MPa, ela vai trabalhar confinada, não teria problema. Como a tensão não é uniforme, e fazendo aí pegando não a tensão na borda, mas a tensão mais ou menos entre a borda e o centro aí, eu achei conveniente usar a tensão para verificação da tensão na almofada, não a reação dividida pela área, mas sim 1,5 vezes, quer dizer, aumentar em 50% a tensão, quer dizer, considerada uniforme, pegar 50% da tensão considerada uniforme. E aí a gente faz a verificação, se essa tensão solicitante, dado por 1,5 vezes a tensão, 1,5 a tensão uniforme, comparar com aquela tensão admissível. Capacidade de transferir força horizontal, foi que eu comecei a falar. Então, a capacidade de transferir força horizontal seria só por atrito, e aí teria limitado, quer dizer, não tem distorção, é só o atrito. Se passar do atrito, vai escorregar. Mas dá para prever qual que é a capacidade. Os coeficientes de atrito estão aí, eu vou pular. Outra coisa também é que o fato dessa almofada ser mais rígida, provavelmente ela leva a resultante da reação de apoio um pouco mais para o apoio. Mas existe indicação na literatura de usar 0,75 do comprimento do consolo para a posição dessa resultante. Esse valor satisfaz para as almofadas de argamassa, seria um valor razoável. Então, a recomendação é de usar a resultante em 0,73 do comprimento do consolo. Critério de projeto. A ideia aqui, então, vai depender do tipo de ligação. E aí depende também da transferência dos esforços, restrição e liberação dos movimentos. Para isso, foram classificadas 4 tipos de ligação. A ligação tipo 1 é uma ligação tipo múltiplos pavimentos, em que, vamos dizer, com chumbador, pode ser também com outro dispositivo, mas o fato é que a almofada aqui, ela vai trabalhar, vocês vão ver, vai trabalhar como livre só um pedacinho da vida útil só. Esse é típico de multipavimento. Eu posso ter também, essa almofada também pode servir de apoio para a laje. Então, eu posso ter, desculpe, nesse caso não é a laje, eu estou confundindo, esse caso é só com chumbador, que é normalmente usado em galpão. Então, tenho um chumbador, não tem aquele concreto, uma segunda concretagem. Então, esse caso, tipicamente, é o tipo 2. Um tipo 3, que seria para laje, normalmente usado a laje. Eu tenho um elemento fletido, apoiado, e depois pode ter uma armadura, um concreto, uma capa de concreto e uma continuidade. E o terceiro tipo, que é o tipo que, de fato, a almofada é mais solicitada, que é um apoio de uma viga simples, quer dizer, simplesmente coloco. Então, nesse caso, inclusive, é o mais crítico. E aí, a gente, para ver qual que é a situação crítica desse caso, cada um dos casos, eu tenho que fazer ver a sequência construtiva. Então, nessa ligação tipo 1, a gente vê que, primeiro, eu coloco o elemento, aí eu tenho as ações, aí eu tenho o giro, está livre, para essa primeira colocação da viga. Depois, eu faço o grauteamento. Aí o giro ainda continua livre. Quando o grout endurecer, a minha rotação já vai estar restringida. A almofada já não vai mais trabalhar livremente. Depois de todas as ações, sequência de colocação, eu vou seguindo,
eu tenho uma situação que é mais crítica porque tem mais carga. Então, para a força, verificação de força de